Por que os lobos nunca desistem, mesmo quando estão feridos e sozinhos? E por que essa resposta pode ser a chave para transformar sua maior adversidade na sua maior força? Miguel tinha 28 anos quando recebeu um diagnóstico que destruiu completamente sua vida. Até que uma noite, perdido e sem esperança, ele ouviu algo na floresta que mudaria tudo para sempre. Esta é a história de como a coragem selvagem de um lobo despertou o guerreiro interior de um homem que achava que não tinha mais nada a perder. Se você está enfrentando seus próprios desafios e precisa despertar sua coragem interior, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se esta história pode despertar o lobo guerreiro que existe dentro de você, aperta o botão de inscrever e ativa as notificações. Vamos descobrir juntos a força que você nem sabia que tinha. Miguel Santana tinha apenas 28 anos quando sua vida desmoronou completamente. Engenheiro civil formado com honras, havia construído uma carreira promissora em uma das maiores construtoras do país. Casado com Fernanda há 3 anos, proprietário de um apartamento no centro da cidade e com um futuro aparentemente garantido, Miguel parecia ter tudo sob controle. Até que o diagnóstico chegou como um raio em céu azul: esclerose múltipla. É uma doença degenerativa, explicou o neurologista com a frieza técnica que caracteriza más notícias. Seus sintomas vão progredir gradualmente. Recomendo que repense suas atividades profissionais mais exigentes. As palavras ecoavam na mente de Miguel como um eco em uma caverna vazia. Os primeiros sintomas haviam sido sutis: fadiga excessiva, formigamento nas pernas, dificuldade de concentração. Miguel havia atribuído tudo ao estresse do trabalho e à rotina intensa de projetos. Agora, encarando a realidade médica, ele sentia como se sua identidade tivesse sido despedaçada em segundos. Fernanda segurava sua mão na sala do médico, mas Miguel sentia-se completamente sozinho. Como poderia continuar trabalhando em canteiros de obra? Como manteria o padrão de vida que haviam construído? Como enfrentaria o olhar de pena das pessoas quando soubessem de sua condição? As perguntas se multiplicavam como vírus em sua mente, corroendo sua confiança. Nas semanas seguintes, Miguel entrou em uma espiral descendente. Pediu afastamento médico, trancou-se em casa e recusava-se a receber visitas. Fernanda tentava animá-lo, mas suas palavras de encorajamento soavam vazias aos ouvidos de alguém que havia perdido toda a esperança. Você é forte, Miguel. Vamos superar isso juntos, ela dizia. Mas Miguel não se sentia forte. Sentia-se como um animal ferido, escondido em sua toca. A depressão se instalou como um hóspede indesejado que se recusa a partir. Miguel passava dias inteiros na cama, navegando obsessivamente em sites sobre sua doença, lendo estatísticas desoladoras e depoimentos de pessoas em estágios avançados da enfermidade. Cada história era como uma profecia sombria de seu próprio futuro. Foi durante uma dessas noites insones que Miguel decidiu sair de casa pela primeira vez em 3 semanas. Não tinha destino certo, apenas uma necessidade desesperada de escapar dos pensamentos que o sufocavam. Dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade até encontrar-se na entrada de um parque nacional nos arredores, um lugar que costumava visitar na adolescência. Estacionou o carro e caminhou pela trilha principal, iluminada apenas pela lua cheia. O silêncio da floresta era um contraste marcante com o barulho constante de sua mente atormentada. Foi então que ouviu algo que fez seu coração disparar, um uivo longo e melancólico ecoando através das árvores. Miguel parou no meio da trilha, todos os seus sentidos em alerta máximo. O som se repetiu, mais próximo desta vez, seguido por outros uivos em resposta. Uma matilha. Pela primeira vez em semanas, Miguel sentiu algo além da autocompaixão, uma mistura de medo e fascinação que o tirou completamente de sua letargia mental. Ele sabia que lobos haviam retornado àquela região após décadas de ausência, parte de um programa de conservação. Mas ouvir seus chamados na escuridão trouxe uma dimensão completamente nova à experiência. Havia algo primitivo e poderoso naqueles sons que tocou uma corda profunda em sua alma. Na manhã seguinte, Miguel retornou ao parque com uma determinação que não sentia há meses. A noite anterior havia despertado algo dentro dele, uma curiosidade ardente sobre aquelas criaturas que viviam livres na floresta, enfrentando desafios diários de sobrevivência. Queria entender o que havia naqueles uivos que havia mexido tão profundamente com suas emoções. No centro de visitantes, conheceu Carlos Mendoza, um biólogo de 55 anos que dedicava sua vida ao estudo e proteção dos lobos.
Cabelos grisalhos, barba cerrada e olhos que pareciam ter visto toda a sabedoria da natureza, Carlos tinha uma presença que inspirava imediato respeito e confiança. Interessado nos lobos? Perguntou Carlos, notando Miguel observando atentamente as fotografias e informações na parede. Sim, respondeu Miguel hesitante. Ouvi os uivos ontem à noite e, não sei explicar, mas mexeu comigo de uma forma que não esperava. Carlos sorriu com a sabedoria de quem já havia presenciado muitas pessoas tendo experiências transformadoras com a natureza. O uivo do lobo toca algo primitivo em nós, explicou Carlos, convidando Miguel para se sentar. É um som que nossos ancestrais ouviam há milhares de anos. Representa liberdade, força, união familiar e, acima de tudo, coragem para enfrentar o desconhecido. Miguel assentiu, sentindo uma conexão imediata com aquelas palavras. Carlos notou algo familiar no olhar de Miguel, a expressão de alguém que estava lutando uma batalha interna. Posso perguntar o que o trouxe aqui? Raramente vemos visitantes sozinhos nas trilhas noturnos. A pergunta abriu as comportas emocionais que Miguel havia mantido fechadas por semanas. Com uma honestidade surpreendente para alguém que havia se tornado um recluso, Miguel contou tudo: o diagnóstico, o medo, a depressão, a sensação de que sua vida havia acabado aos 28 anos. Carlos ouviu em silêncio, com a paciência e atenção de quem entendia profundamente os ciclos de dor e cura. Miguel, disse Carlos finalmente, você quer saber por que o uivo dos lobos mexeu tanto com você? Miguel assentiu. Porque você reconheceu algo que pensava ter perdido, sua própria natureza selvagem, sua força interior. Os lobos não conhecem autocompaixão. Eles conhecem adaptação, resistência e coragem. Carlos continuou. Vou te contar algo sobre lobos que pode mudar sua perspectiva. Eles enfrentam adversidades constantemente: ferimentos, escassez de alimento, conflitos territoriais, separação da matilha. Mas nunca vi um lobo desistir. Eles se adaptam, encontram novas estratégias e continuam lutando. Mas eu tenho uma doença degenerativa, protestou Miguel. Meu futuro está limitado. Carlos levantou-se e foi até uma fotografia na parede, mostrando um lobo com uma das patas traseiras claramente machucada. Conheça a cicatriz, disse ele. Este lobo perdeu parte da pata traseira em um acidente há 2 anos. Deveria ter morrido ou sido expulso da matilha. E o que aconteceu? Perguntou Miguel, intrigado. Ele se adaptou. Desenvolveu novas formas de caçar, de se mover, de contribuir para a matilha. Hoje é um dos líderes do grupo e pai de 5 filhotes. Ele não se definiu pela limitação, mas pela capacidade de superar. A história atingiu Miguel como um soco no estômago. Carlos percebeu o impacto de suas palavras. Miguel, você pode escolher se definir pela doença ou pela coragem de viver plenamente apesar dela. Os lobos não têm médicos, terapeutas ou medicamentos. Eles têm apenas sua força interior e o apoio da matilha. Você tem muito mais recursos à disposição. Naquele momento, algo começou a mudar dentro de Miguel. Não era uma transformação instantânea, mas o primeiro lampejo de esperança que sentia em meses. Carlos, disse ele, posso voltar aqui amanhã? Gostaria de aprender mais sobre os lobos. Nos dias seguintes, Miguel passou a visitar o parque diariamente. Carlos havia se tornado seu mentor não oficial, compartilhando décadas de conhecimento sobre o comportamento dos lobos. Mas mais importante que as informações científicas eram as lições de vida que emergiam naturalmente das observações. A primeira coisa que você precisa entender sobre os lobos, explicou Carlos durante uma caminhada matinal, é que eles nunca caçam ou enfrentam desafios sozinhos quando podem fazer em grupo. Mas isso não significa que são fracos individualmente. Significa que são inteligentes o suficiente para reconhecer a força da união. Miguel absorvia cada palavra como uma esponja. E quando precisam enfrentar algo sozinhos? Carlos sorriu. Aí você vê a verdadeira coragem do lobo. Eles não hesitam, não se paralisam pelo medo. Agem com base em instintos refinados por milhões de anos de evolução. Durante uma observação vespertina, Carlos apontou para um lobo jovem praticando técnicas de caça sozinho. Vê aquele ali? Separou-se da matilha para treinar. Os lobos entendem intuitivamente que o crescimento pessoal às vezes requer momentos de solidão e autodesafio. A analogia não passou despercebida por Miguel.
É como se ele estivesse saindo da zona de conforto, observou. Exato, confirmou Carlos. Os lobos não conhecem zona de conforto. Para eles, conforto excessivo significa morte. Eles estão constantemente se adaptando, aprendendo, crescendo. Uma semana após seu primeiro encontro com Carlos, Miguel teve uma experiência que mudaria sua perspectiva para sempre. Durante uma observação noturna, presenciaram um jovem lobo sendo rejeitado pela matilha após uma disputa hierárquica. O animal ficou sozinho na floresta, uivando ocasionalmente como se chamasse por companhia que não viria. O que vai acontecer com ele? Perguntou Miguel, genuinamente preocupado. Duas opções, respondeu Carlos. Ele pode se entregar ao desespero e morrer, ou pode descobrir sua força interior e começar uma nova jornada. Na natureza, não há meio termo. Durante 3 noites, Miguel e Carlos acompanharam o drama. O lobo solitário passou por todos os estágios: negação, tentando se reaproximar da matilha, raiva, demonstrações agressivas, barganha, oferecendo alimento encontrado, depressão, período de inatividade e, finalmente, aceitação. Olhe, sussurrou Carlos na 3ª noite. O lobo havia se levantado, esticado o corpo e começado a farejar o vento com nova determinação. Ele decidiu. Agora vai descobrir quem realmente é quando não pode contar com mais ninguém além de si mesmo. A transformação do lobo solitário nos dias seguintes foi impressionante. Ele desenvolveu estratégias de caça individuais, encontrou novos territórios, e até começou a atrair fêmeas jovens de outras matilhas. Em 2 semanas, havia formado o núcleo de sua própria família. Miguel, disse Carlos após testemunharem o lobo com sua nova companheira, você está vendo o nascimento de um líder. Ele não se tornou forte apesar da adversidade. Ele se tornou forte por causa dela. As palavras ressoaram profundamente na alma de Miguel. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Miguel ligou para Fernanda com entusiasmo genuíno na voz. Amor, preciso te contar sobre os lobos que estou observando. Estou aprendendo coisas incríveis sobre coragem e superação. Fernanda não entendia completamente, mas podia ouvir uma energia em seu marido que há muito não existia. Carlos, disse Miguel no dia seguinte, estou começando a entender que minha doença não é o fim da minha história. É apenas o início de um capítulo diferente. Carlos assentiu com aprovação, agora você está pensando como um lobo. Após um mês de observações diárias dos lobos, Miguel começou a notar mudanças profundas em si mesmo. A depressão que o havia consumido por meses começava a dar lugar a uma determinação feroz que ele não sabia que possuía. Não era otimismo cego, mas uma aceitação corajosa de sua realidade combinada com uma vontade inabalável de escrever sua própria história. Carlos, disse Miguel durante uma de suas caminhadas matinais, quero fazer algo. Não sei exatamente o que, mas sinto que preciso canalizar tudo isso que estou aprendendo em ação. Carlos sorriu, reconhecendo o olhar que havia visto nos olhos do lobo solitário semanas antes, a fagulha da autodeterminação. E o que seu coração está dizendo? Perguntou Carlos. Miguel pausou, refletindo. Que existem milhares de pessoas que recebem diagnósticos devastadores todos os dias e se sentem como eu me senti. Talvez eu possa ajudar, compartilhar o que estou aprendendo aqui. A ideia começou a tomar forma nas semanas seguintes. Miguel pesquisou sobre outros programas de terapia assistida por natureza, estudou casos de pessoas que superaram limitações físicas significativas, e começou a esboçar um projeto que combinaria suas descobertas sobre a coragem dos lobos com apoio prático para pessoas enfrentando adversidades. Vou criar workshops, disse Miguel a Fernanda durante um jantar em que ela notou uma energia completamente transformada em seu marido. Vou chamar de A Coragem do Lobo. Será um programa onde pessoas enfrentando desafios médicos, profissionais ou pessoais poderão aprender lições de resiliência observando a natureza. Fernanda estava emocionada, mas cautelosa. Miguel, você tem certeza de que está pronto para assumir um compromisso assim? Sua saúde. Miguel a interrompeu gentilmente. Fernanda, minha saúde vai se deteriorar quer eu faça algo significativo ou não. Prefiro que se deteriore enquanto estou vivendo plenamente. A determinação de Miguel era contagiante. Carlos não apenas apoiou a ideia como ofereceu o parque como local para os workshops. Você descobriu algo que muitos terapeutas levam anos para entender, disse ele.
A natureza é o melhor professor de resiliência que existe. O primeiro workshop foi organizado para 3 meses depois. Miguel usou esse tempo para se preparar intensivamente. Estudou psicologia positiva, técnicas de coaching, dinâmicas de grupo e, claro, continuou suas observações dos lobos. Cada dia trazia novas descobertas sobre como traduzir comportamentos animais em lições humanas aplicáveis. Durante esse período de preparação, Miguel teve uma experiência que consolidou sua missão. Estava observando a matilha principal quando presenciou algo extraordinário. Um lobo idoso, claramente debilitado por idade e ferimentos, sendo cuidado pelos membros mais jovens. Mas o que mais impressionou Miguel foi ver o mesmo lobo idoso ensinando técnicas de caça para os filhotes. Ele não parou de contribuir só porque não pode mais liderar as caçadas, observou Carlos. Ele encontrou uma nova forma de ser valioso para a matilha. Miguel sentiu uma revelação profunda. Sua doença não o desqualificava de fazer a diferença no mundo. Apenas mudava a forma como faria essa diferença. Nas semanas que antecederam o primeiro workshop, Miguel enfrentou seu primeiro surto significativo da doença desde o diagnóstico. Por 3 dias, sentiu-se exausto e com dificuldades de coordenação. O antigo Miguel teria usado isso como confirmação de que estava sendo ingênuo ao tentar algo novo. Mas o novo Miguel, fortalecido pelas lições dos lobos, reagiu diferentemente. É apenas uma tempestade, disse a Fernanda. Os lobos não cancelam suas atividades por causa da chuva. Eles se adaptam e continuam. Ele ajustou o programa do workshop para acomodar suas limitações temporárias, mas não cancelou nada. No dia do primeiro workshop, 15 pessoas apareceram. Havia uma mulher com câncer, um homem que havia perdido o emprego aos 50 anos, uma jovem com ansiedade severa, um veterano de guerra com estresse pós-traumático. Todos carregavam suas próprias versões de adversidade. Bem-vindos ao território dos lobos, disse Miguel, sentindo uma energia que não experimentava há meses. Hoje vocês vão descobrir que tem dentro de si uma força que nem imaginavam existir. O primeiro workshop A Coragem do Lobo superou todas as expectativas de Miguel. Ao longo de um dia inteiro na natureza, os participantes não apenas aprenderam sobre o comportamento dos lobos, mas experimentaram transformações profundas em suas próprias perspectivas sobre a diversidade e resiliência. Miguel havia estruturado o programa em 4 fases, cada uma baseada em uma lição fundamental dos lobos. A primeira fase, reconhecendo sua natureza selvagem, ajudava os participantes a identificar suas forças interiores muitas vezes adormecidas pela sociedade civilizada. Todos vocês têm instintos de sobrevivência que foram domesticados pela vida moderna, explicou Miguel ao grupo reunido em círculo na floresta. Os lobos não questionam sua capacidade de superar desafios. Eles simplesmente agem. Hoje vamos despertar esses instintos em vocês. Ana, a mulher com câncer, levantou a mão timidamente. Mas Miguel, como posso ter instintos de sobrevivência se meu próprio corpo está me traindo? A pergunta tocou o coração de Miguel, que reconhecia seus próprios medos antigos na voz dela. Ana, respondeu Miguel, vou te apresentar a cicatriz. Ele contou a história do lobo que havia perdido parte da pata, enfatizando como o animal havia redefinido suas capacidades ao invés de se focar em suas limitações. Seu corpo pode ter mudado, mas sua essência guerreira permanece intacta. A segunda fase do workshop, A Força da Matilha, focava na importância das conexões humanas genuínas. Carlos havia preparado uma demonstração ao vivo. Eles observariam a matilha de lobos trabalhando em coordenação durante uma simulação de caça. Vejam como cada lobo tem um papel específico, narrou Carlos enquanto observavam. O rastreador, o perseguidor, os flanqueadores, o finalizador. Nenhum tenta ser o herói solitário. Todos contribuem com suas forças únicas para o sucesso coletivo. Roberto, o homem de 50 anos desempregado, fez uma conexão poderosa. Passei os últimos meses tentando resolver tudo sozinho, com medo de pedir ajuda porque achava que isso mostraria fraqueza. Miguel assentiu. Os lobos entendem que pedir apoio da matilha é sinal de inteligência, não fraqueza. A terceira fase, a adaptação constante, desafiava os participantes a verem mudanças não como ameaças, mas como oportunidades evolutivas. Miguel compartilhou sua própria jornada, como o diagnóstico havia inicialmente o destruído, mas eventualmente forçado a descobrir potenciais que nunca soube ter. A vida vai nos forçar a nos adaptarmos quer queiramos ou não.
disse ele. A questão é, vamos resistir à mudança até ela nos quebrar, ou vamos abraçá-la e usá-la para nos tornarmos versões mais fortes de nós mesmos? Carla, a jovem com ansiedade, compartilhou uma revelação. Sempre vi minha ansiedade como uma fraqueza. Mas observando os lobos hoje, percebi que eles vivem em constante estado de alerta, e isso os mantém vivos. Talvez minha sensibilidade elevada possa ser uma força se eu aprender a canalizá-la corretamente. A quarta e última fase, o uivo da coragem, era o momento mais poderoso do workshop. Miguel guiou o grupo em um exercício de visualização onde cada pessoa conectou com sua própria voz interior, aquela parte de si que permanece inabalável mesmo diante das maiores adversidades. Os lobos uivam para se comunicar através de grandes distâncias, explicou Miguel. É sua forma de dizer estou aqui, sou forte, não estou sozinho. Hoje, cada um de vocês vai encontrar seu próprio uivo, sua declaração pessoal de coragem e determinação. O exercício culminou com todos os participantes literalmente uivando juntos na floresta. Foi um momento de catarse coletiva que deixou lágrimas nos olhos de todos, incluindo Carlos, que havia presenciado muitas transformações ao longo dos anos, mas raramente algo tão profundo. Ao final do dia, as avaliações foram extraordinárias. Mais importante que as notas foram os depoimentos pessoais. Ana disse, pela primeira vez desde o diagnóstico, sinto que sou maior que meu câncer. Roberto afirmou, entendi que perder o emprego não foi uma morte profissional, foi uma oportunidade de renascimento. Miguel sabia que havia encontrado sua nova missão na vida. Não era mais engenheiro civil construindo prédios. Era um facilitador de transformações construindo pontes entre a sabedoria da natureza e o potencial humano de superação. Naquela noite, enquanto Fernanda o abraçava orgulhosa, Miguel ouviu novamente os uivos familiares ecoando pela floresta. Mas desta vez, não soavam melancólicos. Soavam como uma celebração de forças que se reconhecem e se apoiam mutuamente. 6 meses após o primeiro workshop, a coragem do lobo havia se tornado um fenômeno. O boca a boca entre os participantes gerou uma demanda que Miguel nunca havia antecipado. Pessoas de diferentes estados começaram a procurar o programa, cada uma carregando sua própria versão de adversidade e buscando a transformação que haviam ouvido ser possível. Miguel decidiu documentar sua metodologia formalmente, criando um livro que combinaria suas descobertas sobre lobos com técnicas práticas de desenvolvimento pessoal. A Coragem do Lobo, Despertando Sua Força Interior se tornou não apenas um manual de superação, mas uma filosofia de vida baseada na observação da natureza. Você percebe o que conseguiu, disse Carlos durante uma de suas caminhadas regulares. Transformou sua maior adversidade na fonte de sua maior contribuição para o mundo. Miguel sorriu, observando a matilha que havia se tornado sua inspiração diária. Os lobos me ensinaram que não existem vítimas na natureza, apenas sobreviventes e não sobreviventes. O programa havia evoluído para incluir diferentes modalidades, workshops individuais, retiros de fim de semana, programas corporativos para empresas lidando com reestruturações, e até sessões especializadas para profissionais de saúde que trabalhavam com pacientes terminais. Uma das experiências mais marcantes aconteceu quando Miguel foi convidado a facilitar um workshop em um hospital de oncologia pediátrica. Trabalhar com crianças enfrentando câncer exigiu uma adaptação completa de sua metodologia, mas os resultados foram ainda mais poderosos. As crianças não têm as resistências mentais que nós adultos criamos, explicou Miguel a Fernanda após o workshop. Quando eu disse para uma menina de 8 anos que ela tinha uma guerreira lobinha dentro dela, ela simplesmente aceitou e começou a agir como tal. Não houve dúvida, não houve mas eu não consigo. Ela simplesmente se tornou mais corajosa. O sucesso do programa trouxe desafios inesperados. Miguel começou a receber convites para palestras em todo o país, ofertas de parcerias comerciais e até propostas de franquia. Era tentador expandir rapidamente, mas suas observações dos lobos haviam lhe ensinado a importância de crescimento sustentável. Os lobos não expandem seu território além da capacidade de defendê-lo, reflexionou em voz alta durante uma reunião com potenciais investidores. Vou crescer o programa, mas de forma orgânica e mantendo a qualidade da experiência. Durante esse período de crescimento, Miguel enfrentou seu maior teste pessoal desde o diagnóstico. Sua condição neurológica passou por uma progressão significativa, afetando sua mobilidade e coordenação de forma mais perceptível. Por alguns dias,
ele considerou se deveria continuar facilitando workshops. Foi Fernanda quem lhe deu a perspectiva necessária. Miguel, você sempre diz aos participantes que os lobos não param de contribuir para a matilha só porque envelhecem ou se machucam. Eles encontram novas formas de ser valiosos. Talvez seja a hora de você aplicar sua própria lição. A solução veio naturalmente. Miguel começou a treinar outros facilitadores, criando uma matilha de pessoas que haviam passado por suas próprias transformações e queriam ajudar outros a encontrar sua coragem interior. O programa não apenas continuou, mas se tornou mais rico com a diversidade de perspectivas. Ana, a participante do primeiro workshop que havia enfrentado câncer, tornou-se uma das facilitadoras mais poderosas. Quem melhor para falar sobre coragem do que alguém que lutou contra a morte e venceu? Dizia Miguel, observando-a liderar um grupo com autoridade natural nascida da experiência pessoal. Roberto, o homem de 50 anos que havia perdido o emprego, não apenas encontrou uma nova carreira como fundou sua própria consultoria baseada nos princípios da coragem do lobo, especializando-se em transições profissionais para executivos sêniores. O aspecto mais gratificante para Miguel era ver como cada pessoa que passava pelo programa não apenas se transformava, mas se tornava um agente de transformação para outros. Era como observar uma matilha se expandindo naturalmente, com cada membro assumindo responsabilidades de liderança quando necessário. Você criou algo maior que um programa, disse Carlos durante uma observação noturna dos lobos reais. Criou um movimento. E o mais bonito é que, como uma verdadeira matilha, pode continuar crescendo e evoluindo mesmo quando você não estiver mais aqui para liderá-lo. A observação de Carlos tocou Miguel profundamente. Sua doença tinha prognóstico incerto, mas seu legado estava garantido. Centenas de pessoas haviam descoberto sua força interior e estavam compartilhando essa descoberta com outras. 2 anos após aquela noite transformadora, quando Miguel ouviu seu primeiro uivo de lobo, ele havia se tornado uma referência nacional em resiliência e superação. O programa A Coragem do Lobo havia impactado mais de 1.000 pessoas diretamente e milhares outras através de seus facilitadores certificados espalhados pelo país. Miguel estava palestrando em um grande evento empresarial quando recebeu a notícia que mudaria novamente o rumo de sua jornada. Dr. Ramírez, seu neurologista, ligou com informações sobre um novo tratamento experimental que estava mostrando resultados promissores para casos como o seu. Miguel, disse o médico, não posso garantir nada, mas há uma possibilidade real de estabilização e até reversão parcial de alguns sintomas. O tratamento exige dedicação total por 6 meses. Você estaria disposto a pausar suas atividades? A ironia não passou despercebida por Miguel. 2 anos antes, ele teria saltado em qualquer oportunidade de cura sem hesitação. Agora, sua primeira preocupação era com as pessoas que dependiam do programa que havia criado. Sua perspectiva sobre a doença havia mudado completamente. Dr. Ramírez, respondeu Miguel, preciso de 48 horas para organizar minha matilha antes de tomar essa decisão. O médico riu, já familiar com as analogias de lobo que Miguel usava constantemente. Durante aqueles 2 dias, Miguel convocou todos os seus facilitadores certificados para uma reunião especial. Explicou a situação e sua necessidade de se afastar temporariamente. A reação foi unânime. Total apoio à sua decisão de tentar o tratamento, combinado com compromisso absoluto de manter o programa funcionando em sua ausência. Miguel, disse Ana, agora líder de uma equipe de 10 facilitadores, você nos ensinou que uma matilha verdadeira não depende de um único líder. Cada membro pode assumir a liderança quando necessário. É nossa hora de provar que aprendemos a lição. Roberto complementou. Além disso, você sempre nos lembrou de que os lobos cuidam dos membros feridos. Agora é nossa vez de cuidar de você, garantindo que seu legado continue crescendo enquanto você se dedica à recuperação. A organização que Miguel havia criado demonstrou uma maturidade impressionante. Estabeleceram cronogramas de responsabilidades, sistemas de apoio mútuo entre facilitadores, e até um plano de expansão para novos estados durante sua ausência. Era a coragem do lobo em ação prática. O tratamento experimental era rigoroso e exaustivo. Miguel passou 6 meses alternando entre sessões médicas intensivas e períodos de recuperação. Durante as fases mais difíceis, quando os efeitos colaterais o deixavam extremamente debilitado, ele aplicava suas próprias técnicas de visualização e conexão com a força interior. Sou um lobo ferido recebendo cuidados da matilha, dizia a si mesmo durante os momentos mais desafiadores.
Isso não me torna menos guerreiro. Me torna mais sábio e mais conectado com minha comunidade. Fernanda documentou todo o processo, não apenas como apoio pessoal, mas porque Miguel havia pedido para registrar sua experiência. Se o tratamento funcionar, quero usar minha jornada para dar esperança a outros pacientes. Se não funcionar, quero que sirva para mostrar que uma vida com propósito é significativa independentemente do resultado final. Os resultados começaram a aparecer no 4º mês. Os exames mostravam estabilização clara da progressão da doença e, em alguns aspectos, melhora mensurável dos sintomas. Mais importante para Miguel, sua energia e clareza mental estavam retornando gradualmente. Durante o tratamento, ele recebia relatórios regulares sobre o programa. Ana havia desenvolvido uma metodologia específica para adolescentes em situação de risco. Roberto havia criado parcerias com universidades para pesquisar os efeitos terapêuticos da conexão com a natureza, e novos facilitadores estavam sendo treinados mensalmente. Eles não apenas mantiveram o programa, disse Miguel a Carlos durante uma videochamada, eles o fizeram evoluir de formas que eu nunca teria imaginado sozinho. Carlos sorriu. É isso que acontece quando você cria uma matilha verdadeira. Ela desenvolve inteligência coletiva que supera qualquer liderança individual. No final do 6º mês de tratamento, os resultados médicos foram extraordinários. Miguel havia recuperado quase completamente sua mobilidade e energia. Mais importante, os marcadores neurológicos indicavam que a progressão da doença havia sido interrompida, possivelmente de forma permanente. Mas a maior transformação não estava nos exames médicos. Estava na certeza absoluta de Miguel de que sua vida tinha propósito independentemente de sua condição física. O tratamento bem-sucedido era uma bênção, mas não mais a definição de seu valor como pessoa. Dr. Ramírez, disse Miguel durante a consulta final, há 2 anos, quando recebi o diagnóstico, achei que minha vida havia acabado. Hoje, após passar 6 meses focado exclusivamente na minha saúde, posso dizer que minha vida apenas mudou de direção. E foi a melhor mudança que já me aconteceu. O retorno às atividades foi triunfal. Miguel organizou um grande encontro nacional de todos os facilitadores e participantes do programa. Mais de 300 pessoas compareceram, cada uma trazendo suas próprias histórias de transformação e superação inspiradas nas lições dos lobos. Vocês me ensinaram algo que nem os lobos poderiam ensinar, disse Miguel em seu discurso de retorno. Me ensinaram que o verdadeiro líder de uma matilha não é aquele que nunca se afasta, mas aquele que constrói uma comunidade tão forte que pode prosperar em sua ausência. 5 anos após aquela noite fatídica quando Miguel ouviu seu primeiro uivo, ele estava de pé no mesmo local da floresta, mas como uma pessoa completamente transformada. Aos 33 anos, havia se tornado um dos principais especialistas do país em resiliência baseada na natureza, autor de 3 livros best-sellers, e mentor de uma rede nacional que havia impactado mais de 10.000 vidas. Seu estado de saúde permanecia estável, com check-UPS regulares mostrando nenhuma progressão da esclerose múltipla. Os médicos atribuíam parte desse sucesso ao tratamento experimental, mas Miguel sabia que havia algo mais profundo em ação. Seu propósito de vida havia se tornado um fator de cura tão poderoso quanto qualquer medicamento. Carlos, disse Miguel ao velho biólogo que havia se tornado seu mentor e melhor amigo, às vezes me pergunto se aquela primeira noite quando ouvi os uivos foi destino ou coincidência. Carlos riu, observando a matilha de lobos reais que continuavam a viver livremente na floresta. Miguel, você ainda não entendeu a lição mais importante dos lobos. Qual? Perguntou Miguel, intrigado. Eles não acreditam em coincidências. Acreditam apenas em oportunidades que você está pronto ou não para aproveitar. Você estava pronto naquela noite porque havia chegado ao seu limite. Os lobos apenas te mostraram que limites são pontos de partida, não de chegada. Naquele momento, Miguel anunciou uma decisão que vinha maturando há meses. Carlos, quero criar uma fundação. Não apenas para expandir o programa, mas para financiar pesquisas sobre terapias baseadas na natureza e tornar essas experiências acessíveis para pessoas que não podem pagar. A Fundação Coragem do Lobo foi oficialmente lançada no mês seguinte, com apoio de empresários que haviam participado dos workshops corporativos, doações de ex-participantes que queriam retribuir suas transformações, e parcerias com universidades interessadas em pesquisar os efeitos terapêuticos da conexão com animais selvagens. O primeiro projeto da Fundação foi ambicioso:
Criar 5 centros de terapia baseada na natureza em diferentes regiões do país, cada um focado em populações específicas, veteranos de guerra, pacientes oncológicos, jovens em situação de vulnerabilidade social, executivos com burnout e idosos enfrentando depressão. Não estamos apenas expandindo um programa, explicou Miguel durante o lançamento da fundação. Estamos criando uma nova compreensão sobre o que significa ser humano em conexão com nossa natureza selvagem interior. Ana, agora diretora nacional dos facilitadores, havia desenvolvido um programa de certificação internacional que estava atraindo interessados de outros países. Miguel, recebemos solicitações do Chile, Argentina e até Portugal para implementar adaptações locais do programa, relatou ela durante uma reunião. Roberto, por sua vez, havia compilado dados impressionantes sobre os resultados do programa. 94% dos participantes relatavam melhora significativa na autoestima após 3 meses, 87% demonstravam maior capacidade de adaptação a mudanças, e 78% haviam implementado mudanças importantes em suas vidas dentro de 6 meses. Mas para Miguel, as estatísticas mais importantes eram outras. 0 suicídios entre os milhares de participantes do programa, centenas de relacionamentos familiares reconstruídos, e mais de 50 pessoas que haviam mudado completamente de carreira para seguir suas verdadeiras paixões após descobrir sua coragem interior. Durante uma cerimônia especial no 5º aniversário do programa, Miguel recebeu uma homenagem inesperada. Carla, a jovem que havia participado do primeiro workshop com ansiedade severa, agora psicóloga especializada em terapias alternativas, apresentou um documentário que havia produzido sobre o impacto do programa. O documentário incluía depoimentos de dezenas de participantes, todos contando como a coragem do lobo havia mudado não apenas suas vidas individuais, mas ripado transformações em suas famílias, empregos e comunidades. Era prova viva de que uma ideia simples, observar lobos para aprender sobre coragem, havia se tornado um movimento de transformação social. Miguel, disse Carla durante a apresentação, você nos ensinou que não somos vítimas de nossas circunstâncias. Somos arquitetos de nossas respostas a essas circunstâncias. E quando respondemos com coragem, inspiramos outros a encontrar sua própria coragem. Naquela noite, após todos os convidados terem ido embora, Miguel e Fernanda caminharam até seu local especial na floresta. Os uivos familiares ecoavam pela escuridão, mas agora soavam como uma sinfonia de boas-vindas para velhos amigos. Você realizou algo extraordinário, disse Fernanda, abraçando o marido. Transformou sua maior adversidade na fonte de cura para milhares de pessoas. Miguel sorriu, mas sua resposta revelou a profundidade de sua transformação. Na verdade, Fernanda, eles me curaram tanto quanto eu os curei. Cada pessoa que encontrou sua coragem interior me mostrou que a minha também era real. Enquanto observavam as estrelas refletidas no lago, Miguel fez uma promessa silenciosa aos lobos que haviam mudado sua vida. Continuaria honrando suas lições, não apenas ensinando outros sobre coragem, mas vivendo cada dia como um exemplo de que não importa quais adversidades enfrentamos, sempre temos a escolha de responder como guerreiros. Os uivos ecoaram uma última vez naquela noite, e Miguel soube que não eram de despedida, mas de reconhecimento. A matilha havia aceito definitivamente seu membro humano, aquele que havia aprendido que a verdadeira coragem não está em nunca ter medo, mas em continuar caminhando mesmo quando o medo está presente. O lobo interior de Miguel havia finalmente despertado por completo. E agora, sua missão era ajudar outros a despertar os seus próprios lobos interiores, criando uma matilha humana unida pela coragem de viver plenamente, independentemente das circunstâncias que a vida apresente. Na escuridão da floresta, uma transformação havia se completado. E milhares de outras estavam apenas começando, inspiradas pelo rugido silencioso de um homem que havia aprendido que nossa maior força não vem de evitar as tempestades da vida, mas de descobrir que somos capazes de dançar na chuva com a frieza de um lobo livre.